Olá! Olá, olá, mulheres! Olá, mulheres de Deus! Olá, Claudinha! Olá, meninas! Vão chegando! Bem-vinda! Essa live tão especial. Olá, Eliane! Bárbara, beijo! Claudinha, Mércia, minha amiga Árvore. Oi, meninas! Pri, olá, tudo bem com vocês? Bem-vindas. Hoje, fim de tarde, vamos fazer aqui hoje um devocional. Vamos fechar hoje com uma live, né? Essa tarde de hoje. Oi, Theo, direto da França, é isso, amigos? Você tá aí em Londres? Olá, Karina. Olá, pessoal. Oi, gente. Meninos, bem-vindo a todos. Eliana, olá, Karina. Meninas, vão entrando. Hoje é um dia muito especial para mim. Pode chegar, fica à vontade, Theo. Saudade de você. Olha só, hoje nós vamos receber alguém que é muito querido por vocês. Mas agora eu quero contar algo para vocês. Eu tava ali no banheiro e o Senhor estava ministrando de forma poderosa no meu coração. Falei que eu passei o dia inteiro, assim, bem chorona hoje. Então, se eu chorar aqui, por favor, não me julguem, tá bom? Tô muito emocionada. Hoje, conversando com a Márcia Barros à tarde, meu coração, assim, tava acelerado. Eu falei, amiga, como o Senhor ministrou? Eu vou chamar a nossa convidada de hoje, a pastora Viviane Martinello. Estou muito feliz com o sim dela para a Academia de Mulheres. Eu sei que as palavras que saem da boca dela vêm da parte do Senhor. É o Espírito Santo que ministra através dela e hoje nós vamos ouvir uma palavra do Senhor através dessa vida linda, uma mulher super humilde que vai trazer essa palavra para nós. Espera um pouquinho, eu vou chamá-la. Vamos lá. Vamos chamar. Chamando. Aguardando a entrada da pastora Viviane Martinello. Carlinha. Olá! Deu certo! Deu Estamos aqui! certo! Oh, mulher linda! Ai. Olha, tô tão feliz. Gente, nos bastidores agora, em 5 minutos, eu falei, olha, pastora, eu só choro. Tava lá no banheiro, chorando. Meu Deus, que emoção. Que bom estar aqui. Glória a Deus. Carlinha, a gente não se conhece ainda, né? De abraçar. Não, mas de abraçar não. Eu tenho aprendido que Deus tem conectado as mulheres através do Espírito de uma forma tão profunda, né? Incrível. E às vezes Deus nos conecta, é o mesmo Espírito que fala aí, fala aqui, e Deus vai movimentando tudo isso de uma forma tão linda, né? É verdade. E você, eu quero abrir essa live, porque a live é sua, né? Nós estamos aqui para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer através da sua vida. Mas eu quero te dizer algo. A palavra de Deus diz que nós seremos como árvore plantadas junto a ribeiros de água. Eu vejo você como essa árvore plantada a ribeiros de água. Você dá frutos em todas as estações. E sabe o que é o mais lindo? Você dá fruto na estação apropriada, que é o fruto necessário para aquele tempo. Não é o mesmo fruto, é o fruto necessário para o tempo da estação. E você tem lançado tantas mulheres, você tem com esse coração, porque você tem falado sobre o secreto, sobre intimidade com Deus, relacionamento, de uma maneira que tem despertado as mulheres para ir para os seus lugares. Porque o primeiro lugar é estar aos pés de Jesus, é sermos Maria. Eu quero te honrar dizendo que Deus me levou a ficar 1 ano longe da minha casa. Eu fiquei 1 ano fora de casa. Eu morava em Brasília e meus filhos e meu marido moravam aqui. Sabe uma coisa impossível de acontecer? Mas eu recebi várias profecias dizendo que eu iria para algum lugar distante, que era para me arrumar as malas e que Deus cuidaria dos meus. E eu achava que ia morrer. Porque eu pensei, onde eu posso ir que meus filhos e meu marido não vá?
E durante um ano, indo e voltando, eu andava 800 quilômetros para poder vir para Goiânia, segunda, quarta e sexta. Durante 800 quilômetros que eu fazia durante a semana, o Senhor me apresentou você. Eu fico emocionada porque eu não te conhecia e o Senhor me colocou a ouvir uma ministração sua que foi enviada num grupo e foi a respeito de fruto do Espírito, sobre as estações. E eu me lembro que eu fui, voltei todo esse tempo, em um ano, ouvindo as ministrações sua do pastor Telmo Martinelli. Então, o que eu quero dizer é que para mim é uma alegria imensa ter você aqui, porque só Deus sabe o que foi reconstruído em mim, porque eu tive que desmoronar para ser reconstruída novamente. Então, todo o meu processo, você contava. O Espírito Santo foi trilhando os meus processos. Eu estava vivendo as fases e você ministrava a fase que eu estava vivendo. Eu lembro de sentar assim, ó, chorando. Sabe quando é choro, aí é baba e catarro e vai saindo tudo? E eu ouvia as palavras que o Senhor trazia do céu pela sua boca. E eu suportei em alegria, em entendimento, esse um ano. Porque eu achava que Deus tinha me levado para uma obra para alguém. Mas Deus me levou para fazer uma obra em mim. Eu estava lá para que a obra fosse feita em mim. E eu descobri isso nesse trajeto, nessas ministrações, quando o Senhor, numa madrugada, me acordou e falou assim: filha, hoje eu vou te falar. Quem é a pessoa-alvo que te trouxe até Brasília, né? Porque daqui até lá são 3 horas mais ou menos de distância. É você. E aí eu conheci o secreto. E aí eu aprendi realmente o que é ser uma mulher que agrada o coração de Deus. Que não é que agrada a homens, mas que agrada a Ele. E aí eu aprendi o meu lugar e aprendi a viver realmente uma vida em Cristo Jesus. Eu preciso honrar você. Agradecer pela sua vida. Dizer que para você não pare. Porque eu sei que não é você. Cada palavra que sai da sua boca é a boca do Espírito de Deus dizendo. E você se permite em todas as limitações, porque você gosta do escondido, né? Você não gosta, você gosta dos bastidores. Mas o Senhor te lançou, te tirou da aljava, te pôs para fora, para você. Amém. Agora é com você, minha amiga. Nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema. Eu queria falar pessoalmente, dar um abraço, né? Amassar você, mas não foi possível ainda. Mas será. Pastora, a gente hoje, nós estamos fazendo uma série do Dia das Mães, né? Especial para falar o coração de mães biológicas, mães espirituais e mães emocionais, né? Que são mães, porque eu sou uma mãe de coração também. Eu tenho 5 filhos, 4 gerados no útero e uma de coração. Então, nossa, que lindo! É lindo, casona cheia, né? Aljava mesmo. E eu queria que você falasse conosco hoje sobre você fez uma ministração maravilhosa sobre arqueiros, arco e flechas. E ali você falava sobre as suas experiências, né? E ali me tocou muito o coração, porque quando você ministrava, o Senhor me trouxe muito o meu papel como uma guerreira, né? Eu tive filhos na minha juventude, eu tinha 19 anos quando eu tive minha primeira. E eu penso assim, nossa, 5 filhos em casa, é grande a responsabilidade. É grande. E tem mães que estão aqui que têm um filho, tem 3, tem 5, e tem mães que não têm filhos naturais, mas têm filhos espirituais. E eu queria muito que você trouxesse essa palavra para nós. A live é sua. Então, mulheres que estão aí, a Carlinha, né? Eu quando recebo testemunhos assim, meu coração se enche, né? Porque foi como a Carla falou, não
Eu tenho convicção que não sou eu, né? É o próprio Espírito Santo. Eu tava vindo no carro aqui falando com meu marido. Gente, tá travando? Você tá falando tá travando. Peraí. Tá travando a minha ou a da Carla? Fala aí pra mim. Gente, tá travando? Deixa elas falar. Tá. Qual tá travando aí, Ian? Isso. Pra gente continuar aqui. Eu acho que não tá travando mais. Ó, não tá travando. Travou um pouco. Ó, da Carla, elas falaram que a tua tava travando. Melhorei aqui Mas agora. agora tá Vamos ver. boa. Tá. Melhorou? Melhorou, gente? Eu creio que Agora sim. tá Eu vou bom. começar. E eu tava falando com meu marido, porque eu vim na correria agora. Porque ontem, a vida da gente tem que ser tudo. A gente sabe, né? A gente que é arco, as mães. A gente tem que ter a vida bem organizada, né? Então, ontem, eu já tinha. Na segunda-feira, eu tinha organizado a minha semana para estar aqui e tudo. Mas a minha filha ontem amanheceu com febre de 39,8. Muito quente, 5 anos. E eu falei, Deus, o que eu faço, né? Corri pro pediatra e me atendeu exames. Acho que tá travando, Carlinha? Não, parece que. Tá travando, gente? Diz que a Carla está A travando. da... Pera aí. Vamos ver se melhora. Tá. Vai dizendo se melhorou. E eu vou falando, elas vão falando. E levei ela a fazer todos os exames, enfim, da infecção urinária. Então, comecei já ontem com antibiótico, até conversei com a Flávia Reis, mandei os exames para ela, falei, Flavinha, me ajuda aí. Ó, as duas tá travando, eles estão falando. Nossa, deixa eu colocar a minha no 3G, tá? Vou tentar colocar no 3G a minha, peraí. Ah, Eu coloquei a minha no 3G agora. diz que melhorou. Vamos lá. Melhorou? Eu E aí coloquei aquela aqui também. correria, tá? Aquela correria, né, de mãe e tudo, e a minha agenda foi toda embolada. Eu não consegui isso, não consegui aquilo. Mas eu tava falando com o Theo, eu falei, amor, eu cheguei aqui em casa, agora era 5 para as 6. Carlinha, eu conversando contigo no celular, no trânsito, correndo para dar tempo de estar aqui. Olha que loucura Entendo isso. perfeitamente. Só que eu vi. Aí eu falei assim para ele, eu falei assim pro meu marido, eu disse assim, amor, olha que coisa incrível. Tem uma ministração minha que tá no YouTube agora que vai dar 1 milhão de visualizações, que é Vencendo a Preguiça Espiritual. Sim. E foi uma ministração que no dia que eu fui ministrar ela, eu ia pedir para outra pessoa ministrar no meu lugar naquele dia. Porque me deu uma dor de cabeça horrível. Eu falei assim, eu não vou dar conta de ministrar. Por minutos, eu não coloquei a outra pessoa no meu lugar ministrando. E eu lembro que naquele dia a Alexandra Brandes me ligou, do nada, mandou uma mensagem, estou orando por você. Várias pessoas precisaram orar. E eu fui para a oração e eu me restabeleci 5 minutos antes de ministrar. Uma dor de cabeça que não passava. Quando nasceu aquela ministração, eu falei, que luta para nascer essa ministração. E aí hoje, eu falo pro meu marido, eu entendo o porquê daquilo. E eu falei, que luta para estar aqui nessa live das 18 horas. E agora eu creio que muitas mulheres vão ser alcançadas por aquilo que Deus vai fazer, né? Através daquilo, da nossa vida, daquilo que Deus tem movido tanto no teu coração como no meu, né, Carla? Então, assim, eu acredito que o Espírito Santo ele se manifesta dessa forma conosco. É naquele dia do atraso, é naquele dia que nada deu certo, é daquele dia que a gente acha, agora eu não vou falar nada, é daquele dia que a gente pensa assim, Deus não tem nada para oferecer. Na minha experiência pessoal, às vezes que Deus mais construiu, falou, foi quando eu me senti um nada, né? Eu digo assim, quantas vezes subi para ministrar pensando, Deus, o que é que eu vou falar? Eu não tenho nada para dizer. E o Espírito Santo vinha de uma forma tão tremenda. E falando sobre mãe, né? A mãe, ela tem muito essa questão. E realmente, eu ministrei sobre arco e flecha um dia, Carlinha, porque eu tive uma visão. Eu estava orando. E teve uma parte na Bíblia que fala, né, que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro.
Tá lá em Salmo 127, né? Que diz assim, os filhos, né, que o homem tem na sua juventude são como flechas na mão de um guerreiro. E feliz é o homem, né, que tem a aljava cheia deles. Não será envergonhado quando enfrentar os inimigos. E Deus falou assim comigo que toda flecha precisa de um arco. Não existe flecha, né? Na construção da flecha já existiu ela aliançada com o arco. É engraçado que existem algumas construções que Deus faz na nossa vida que dependem de outra coisa que Deus também criou, tipo o casamento, né? E o casamento ele só é possível, né, com um homem e uma mulher. E é engraçado que Deus fez a mesma coisa com o arco e com a flecha. A flecha não é nada sem o arco e o arco não é nada sem a flecha. Uau. Eles ficam obsoletos e perdem o propósito, né? Então Deus, no dia que eu estava orando sobre isso, eu tive uma visão de muitas flechas jogadas no chão, clamando por um arco. E aí eu tive duas visões, assim, tive dois entendimentos dessa visão. Que existiam flechas no âmbito familiar, crianças, mulheres, homens, que estavam feridos na sua paternidade, na sua maternidade, né? Porque a mãe é esse arco, o pai é esse arco que lança os filhos, né? A gente sabe que o primeiro arco que a gente vai viajar aí é o arco lançado pelos nossos pais, né? A gente come o que os nossos pais comeram, a gente tá perto dos amigos, entendeu? Eu digo assim, as minhas filhas hoje, quem são os amigos das minhas filhas? São os filhos dos meus amigos, porque elas ainda não têm autonomia de escolher as amizades, né? Mas um dia elas vão ter que escolher. Então, Deus começou a falar muito isso comigo, que existiam muitas flechas no chão, que o pai abandonou a casa, que o pai foi embora, ou que o pai foi um pai ausente. E essas flechas estavam sem destino, sem propósito. E que essas flechas não estavam na mão de um guerreiro, mas na mão de um pai que falhou. De um pai que, infelizmente, não foi para a guerra, né? Para um pai que não... E isso foi muito forte para mim, né? Porque paternidade foi uma área que curou muito meu coração. E Deus começou a falar comigo que Ele ia restaurar esses arcos, né? Os nossos arcos. Porque eu disse na ministração também, Carlinha, que todo arco já foi uma flecha. Eu falei, né? Porque, na verdade, o arco ele é arcado, né? Para ter isso, ele é dobrado. Eu falei sobre isso. Envergadura, né? Ele tem. Isso, ele é dobrado. Então, Deus, ele dobra. E eu não vejo lugar maior de ser dobrado por Deus do que a maternidade, né? Eu digo que a gente vai para esse lugar, assim, achando, né, no primeiro filho, você decora o quarto, e é o bercinho e tudo. E depois você vai ver que é algo que você não imaginava, que vem para mudar toda a sua vida, a tua estrutura, né? Tem até um livro aí que está nascendo sobre maternidade do meu coração, e eu falo sobre isso, sobre o lugar de ser moldado por Deus, que é a maternidade para mim. A mulher, ela talvez ela não é tão moldada por Deus no casamento como ela é na maternidade. Porque ali a gente vai lidar com... É engraçado que o processo do arco, ele tem duas coisas, né? Ele amarra as duas pontas do arco. Então, assim, é como se amarrasse a boca e os pés, né? E quando a maternidade nasce no coração de uma mulher, quando ela é a mãe, ela não sai de casa nos primeiros meses. Ela não tem com quem conversar nos primeiros meses, né? Assim, ela fica totalmente isolada. As mães... Eu lembro, gente, eu digo que quando as pessoas iam me visitar... Os assuntos, né? Você falava que o seu assunto era só esse. Não, e assim, e quando eu ia falar, eu ia dizer, nossa, minha filha conseguiu fazer cocô tal hora. O meu assunto era mamou tal hora, com a fralda boa, né? Eu disse, meu Deus, eu tô uma chata de galoche nesse período. E aí eu comecei a entender que era o lugar de Deus moldar meu coração, porque a gente renuncia mais do que nunca. A gente não come direito. A gente aprende o que é passar fome, mas ainda tá feliz porque o filho tá alimentado. Então o arco, ele é muito dobrado. Então, toda mãe que se permitiu ser dobrada, Carla, ela vai ser um arco que vai enviar. Deixa eu... Tá travando. Eu coloquei agora no Wi-Fi de novo. Vamos ver se melhora.
Vamos ver se melhora. Coloquei no Wi-Fi. Tá me ouvindo, Carla? Eu tô te ouvindo perfeito. Eu Tá. nem tô te vendo travar, não. Tá. Tava ótimo. E aí, Deus, ele molda a gente. Então, assim, por que eu digo quanto mais a mãe moldada, mais dobrada, né? Eu falo assim que o dobrar fala muito de se render, né? Eu fui num... Ai, tá travando, o pessoal tá falando. Travou. Eu desativei o comentário aqui, porque com o comentário pesa Melhorou. mais, né? Eles falaram que melhorou. Vamos lá, vamos Então deixar vamos assim. lá. E eu fui num campo de trigo, Carlinha, e nesse campo de trigo tinha uma... Eu vi ele pronto, né? Lá no Paraná, tava viajando e vi ele pronto. E no meio daquele campo de trigo, no raio do sol, olhando assim, tu via exatamente o que era trigo e o que era joio. Todo trigo estava dobrado. Todo trigo estava tão cheio, estava dobrado. E todo joio estava em pé. Que o joio, na verdade, ele tem uma aparência de que é, mas não é, né? O joio Uhum, parece muito com o trigo, mas ele não tem frutos, né? Ele não tem nada nele. uhum. E ele fica em pezinho. Então, aí o cara que era o que tava o que plantava falou assim para mim, assim, como é que distingue, né? O joio do trigo? Ele falou, você pode olhar, tudo que está em pé é joio e tudo que está deitado é trigo. Nossa, que E aí eu tremendo. entendi. Você quer conhecer uma mulher de Deus, um homem de Deus, você vai ver o quanto que ela se rende, né? Ela é Igual curvada, né? o quanto ele se curva, igual numa discussão, né? Numa discussão, numa briga, às vezes num momento. Você vai ver que o maduro vai cair primeiro. O maduro é É aquele que verdade. sempre vai cair primeiro. Às vezes ele vai abrir mão da sua Uhum. razão para que ganhar o coração daquela outra pessoa, né? Quantas vezes, às vezes eu olho para mim assim, eu tenho muito essa postura hoje, depois de entender, depois de muitos anos, depois de muito errar, que existem guerras que são desnecessárias, que nós não precisamos entrar, né? Que nós precisamos só nos render e deixar o Espírito Santo agir. Então a mãe, o pai, né, esse arco, esse grande arco, nós falamos da mãe, é o tanto que ela consegue ser dobrada por Deus. E quando Deus fala de dobra, eu estou dobrando vocês, eu estou assim, eu estou vindo com a minha vontade sobre a sua vida. Uau. Uhum. Você está abrindo mão. E olha que engraçado, e outra característica do vinho que ia receber, né, do odre que recebeu o vinho novo, era a elasticidade do odre. Porque em odres velhos, o vinho novo não pode entrar porque ele ia romper esse odre, ia estragar o odre. Então, o vinho novo tinha que ser derramado em odres novos, porque ia fermentar, ele ia esticar, mas não ia romper. Eu digo que Deus dobra a gente, mas a gente não vai quebrar. Né? Deus dobra na medida certa o nosso coração. Então, falando um pouco do processo das mães hoje, né? Eu lembro que eu já falei isso em várias ministrações, quem acompanha sabe, mas eu, Carlinha, eu não trabalhei durante muitos anos da minha vida. Eu tinha uma vida profissional, que eu queria que ela fosse para frente, crescesse. Eu trabalhava na área de desenvolvimento do ISO 9001, 9002 na época. Eu fazia Uhum. parte do comitê de qualidade, nós íamos para as empresas e fazia essa inspeção, Auditoria. Uhum. auditoria, e eu achei assim, poxa, eu vou voar, né? Amei aquela área, assim, é essa área que eu vou permanecer, mas logo Deus mudou todos os planos, eu tive a minha filha, saí de tudo que eu trabalhava e o meu salário era para pagar o nosso apartamento. Então, nós só morávamos naquele apartamento porque o meu salário pagava. E quando eu optei por não trabalhar, a primeira coisa que eu tive que fazer é sair do meu apartamento e morar num lugar que eu não queria morar. E ali começou a quebra de Deus, sabe? E É. não ter dinheiro para nada. Tipo assim, nós tínhamos dinheiro para o básico e não sobrava R$ 1. Eu não sei, deve ter mulheres me assistindo que vão entender, talvez já passaram ou estão passando por isso agora. Tipo assim, as roupas que eu usava eram usadas ou ganhadas, tipo, alguém sentia no coração, ai, de dar essa roupa para ti. E para minha filha, que nasceu também nessa condição. Eu lembro que o carrinho de bebê eu ganhei, eu fui ganhando tudo. E eu permiti que Deus me dobrasse, né? Eu permiti aquelas humilhações. Fulano, vamos comer pizza. Não tem dinheiro, não Uhum. posso. Sim. Fulana, vamos. Não, não. Eu lembro que eu estava um dia num café e eu com fome.
Todo mundo tomando café e eu não podia comprar um pastel, um café. Não tinha dinheiro. Aí as pessoas me perguntaram, você não vai comer? Eu, não, vou comer em casa, aquela coisa, né? Mas eu vejo assim, o tanto que Deus dobrou meu coração, o tanto que eu precisei ser dobrada, ser quebrada. E hoje eu entendo, porque Deus confiou 2 flechas nas minhas mãos. Né? E a flecha, é engraçado que a flecha, ela caminha por 3 ambientes, né? Que eu acho lindo isso. E Deus fala muito sobre isso. E eu até falei, né? Que a flecha, ela tem aljava, né? Até eu anotei aqui. Ela anda na aljava, depois ela anda para o arco e depois ela anda no propósito. Eu fui fazer uma ministração, só te cortando, eu coloquei os 3 As dos guerreiros de Deus. Uau. Que eu aljava, arco e alvo. Eu não tinha pensado nisso. Eu fui fazer um estudo dessa ministração que o Senhor te deu. Aí eu coloquei 3 As dos guerreiros de Deus. É verdade, eu tô lendo aqui. Aljava, arco e alvo. E alvo. Uau! É exatamente isso. Que os nossos filhos ficam na aljava por um tempo, quando eles são crianças, né? Que eles são flechas, mas eles não estão aptos para ser colocados no arco ainda, né? E eu não queria só falar só sobre isso também, Carlinha, mas a gente pode fazer uma junção na nossa vida, nosso chamado com Deus como mulheres. Sim. Né? Nós como filhas agora, que existem momentos na nossa vida que a gente vai ter que ficar na aljava. Que Deus nos chamou para estar na aljava. Eu acho tão interessante, tem uma ministração do Luiz Hermínio, eu acho, ou eu não sei se é do Juscelio, que ele falou uma coisa muito legal. Que às vezes Deus vai, coloca a mão, né? O arqueiro, né? O Senhor coloca a mão, que a aljava ficava na parte de trás, né? Coloca a mão, escolhe uma flecha do lado, talvez, da sua, né? Da sua. Fala, por que foi eu? E leva aquela flecha para o propósito. E aí ele fala das crises que as flechas que estão na aljava têm, né? Porque não eu, né? Que não eu, que ela, né? Que ela. E é engraçado que os nossos filhos têm essas crises, porque tem demais. A Vitória, né? Tu tem 5, né? Tu é doutorada nesse assunto. PhD, né? Eu tenho 2. De idades muito diferentes, né? Então, a de 16 anos, eu já posso lançar ela em alguns lugares. Não, e a minha pequena tá na aljava em crise. Em crise, porque eu não posso. Outro dia ela estava reivindicando o direito de ser a mais velha. Reivindicando, eu quero ser mais... E assim, e querendo lidar com coisas que ela não pode lidar ainda, né? E a mais velha já pode. E olhando para as duas, para aquela crise, né, familiar, e eu ali tentando fazer a compreensão, pensei, meu Deus, como nós somos assim com Deus em relação aos nossos irmãos, em relação àquelas pessoas que estão do nosso lado. Como a gente precisa aprender a admirar o outro, Carla. Amar a estação do outro. Amar o voo do outro, Carla. O voo do outro tá lindo, mas não é o meu. Tu entendeu? E não ficar na crise com Deus. Deus, por que o Senhor não me levanta? Deus, por que... né? Também... E tipo, né? Poxa, a Carla tá fazendo isso, tá dando certo, vou fazer igual. Vou fazer igual. E às vezes nem tá no DNA, nem tá no propósito. Tá no propósito. Não tem unção, não tem graça. E tá sofrido, né? Porque às vezes sofre, né? Tá sofrido, tá pesado, sobrecarregado, porque tá fazendo fora do propósito do Pai. E aí, esse tempo de aljava, ele é muito importante, né? É o tempo que é o Senhor que escolhe. E os nossos filhos, quando eles estão em casa, eles estão na aljava, na nossa aljava, né? Caminhando conosco. É engraçado que a aljava, as flechas, elas não ficam longe. Depois que elas são criadas, elas são colocadas na aljava e elas caminham com o guerreiro. E aí você vai dizer, Deus, eu caminho com você a tantos lugares, mas por que você não deixa eu saí desse lugar? E Deus fala, porque não é a sua hora. Eu acho lindo que os discípulos também andaram na aljava com Jesus, né? Jesus foi enviar eles bem depois. E eles caminharam com Jesus, né? A aljava fala daquele tempo como mãe, ou daquele tempo com a nossa vida com Deus, que nós somos ministrados ao nosso coração, que é o tempo de assentar os pés e aprender. Então, pastora, deixa eu só te cortar um pouquinho. Você falou sobre os discípulos. Eu me lembrei que eu estava lendo sobre isso depois dessa ministração. Sobre arco, flecha, aljava.
E existe algumas flechas do passado que elas eram de fogo, né? Cortou, agora deu. Essas flechas, a aljava dela, a base dela, tinha óleo. Uau! Aí eu fiquei Olha, pensando, né? Qual que é a essência, né? Que estava ali, o Espírito de Deus, né? Muitas vezes nós precisamos estar guardadas, ensinadas no Espírito, escondidas num lugar enferrujar. Uau, eu fiquei, falei, meu Deus, porque é isso que não, nós isso é tão somos. interessante. É tão interessante porque o meu marido, ele foi do exército há 20 anos. Então, o fuzil, o próprio fuzil, né, as armas do exército, elas têm que ser todas elas guardadas, banhadas no óleo. Olha que interessante isso. Para que elas não enferrujem. E é uma ligação muito entre a flecha, né, e hoje as armas que nós temos hoje é uma porque fala muito da palavra com o óleo, né? Hoje as Sim, armas que se tem, a gente fala muito que a palavra é a nossa arma, né? sim. Então, esse lance da flecha com óleo tem muito a Uau, ver com isso, muito. da unção. E aí, vamos lá. Uhum. O outro ambiente que ela tem, né, que essa flecha caminha é o arco. O arco já foi dobrado, né? O arco que já foi totalmente como mãe, né? Eu digo, tem mãe que nem chora mais quando não dá para comer, que nem chora mais quando não dá para dormir, né? Eu tô aqui há duas noites sem dormir com a menina com febre, a gente fica toda hora preocupado, né? A gente fica em cima. Então a gente nem reclama mais, a gente já é um arco dobrado, né? Só que chega um momento que Deus coloca realmente as flechas naquele lugar, né? Que é o nosso arco. E eu digo assim que os nossos filhos, sabe, Carlos, isso é muito forte dentro de mim. Os nossos filhos, nós estamos construindo para eles o nosso teto vai ser o chão deles. Por que eu tô te falando isso? Porque olha só, quando eu me converti, que eu me casei, eu tive que lidar com demônios familiares. Eu tive que lutar contra coisas que foram passadas de família para família, que chegou até a mim, que eu tinha que jogar fora maldições familiares. Eu tinha que abrir mão de tratar o meu marido da forma que eu via as mulheres da minha família tratando seus maridos. Eu tive que ter muita luta, porque eu não vim de um lar saudável, né? Eu vim de um lar muito disfuncional. Então eu cheguei muito crua num casamento, tendo aquele grande problema de repetir os erros dos meus pais. Mas quando Deus entrou na minha vida, Ele começou a corrigir isso. Então hoje o meu casamento, as minhas filhas, elas são filhas de um pai e de uma mãe saudável, de um casamento saudável, olha isso, de cristãos que não vivem uma coisa na igreja e uma coisa dentro de casa, que são uma coisa só, porque hoje em dia você vai ver por que tantos filhos, né, não querem saber da igreja, porque às Uhum. vezes lidaram a vida inteira com essa hipocrisia e isso mata a fé. Né? Quando Mata a fé. você mata a fé, Uhum. você não acredita mais. Você não acredita mais em ninguém, em nada. Porque Incoerência, né? se as suas figuras de autoridade, elas falharam com você, você vai ter muito problema Não nisso, acredita nesse mais. sentido. Verdade. E aí, eu... E elas têm isso. Então, elas não vão lutar com aqueles demônios que eu já lutei, né? Eu não fui uma mãe que permitiu que os demônios me atacassem, agora atacassem as minhas filhas, né? Eu lutei contra eles, venci eles. Dentro de mim, venci guerras dentro de mim, do meu espírito, que as minhas filhas não vão precisar vencer. Então, elas já vão para uma estrada pronta, Carla. Elas já vão, entende? É isso que eu digo, que o arco, ele faz isso. O arco foi num ponto, essa flecha vai muito mais além do que o arco. O arco fica, mas a flecha vai, sabe? Então, eu vejo muito isso, assim, é engraçado e interessante, eu tô até escrevendo sobre isso, e as moças solteiras, por exemplo, eu vejo muito isso acontecer. Eu sei que aqui é mãe e tal, mas deve ter moça solteira aí. Tem, com certeza. Tem muito. As moças solteiras, olha um exemplo que acontece. Elas são maravilhosas quando estão solteiras, elas querem o Senhor. E elas estão ali, aí elas acham aquela pessoa, que legal, aquele romance, tudo tão lindo, tão maravilhoso. Casou. E O que aí? aconteceu? Começou a entrar em guerra.
E aí uma vez falar comigo, eu não sabia que existia isso dentro de mim. E aí eu entendi que existem inimigos que nós só vamos enfrentar em algumas áreas da nossa vida. Eles só estão esperando a hora certa de nos atacar. E o casamento, olha só que interessante, é esse grande lugar de ataque. Olha como eu vou encaixar isso em outra coisa. Então, olha como é interessante. Que quando você estabelece um casamento saudável, olha isso, quando você estabelece um casamento saudável, quando você vence as suas guerras, você se transforma um arco para sua próxima geração, para sua linhagem, para vencer, olha só, para que eles vão longe, para que eles não precisem vencer os inimigos que você venceu. As meninas solteiras, vocês vão descobrir isso quando casam, porque viveram também num lar disfuncional, não sabem ainda. Então assim, Carlinha, eu vejo muito Deus fazendo isso nesses dias. Deus está curando os arcos. Deus está chamando os arcos para um lugar de cura. Aquela palavra, lembra aquela palavra daquela mulher com fluxo de sangue, que há 12 anos tinha fluxo de sangue? Tu lembra que ela foi curada no meio de um caminho, de uma cura de uma menina de 12 anos. Olha que forte isso. Jesus estava indo curar uma menina de 12 anos, no meio do caminho tinha uma mulher que há 12 anos sofria de fluxo. E uma vez o Luiz Hermínio falou isso numa ministração e eu tomei essa revelação para mim, que a cura da próxima geração está muito alinhada à cura da nossa geração. A cura dos filhos está ligada à cura dos pais. Olha que forte isso. Então, às vezes, a flecha ela só precisa de um arco que acredite nela. E nesse processo todo, Carla, eu vejo que Deus está querendo curar as mães como nunca antes. E os pais. Nunca antes. Deus está pegando seus arcos, trazendo seus arcos para perto dele, dizendo, eu te amo, né? Eu te fiz para você ser uma lançadora, para você ser uma impulsionadora do que é meu. Porque a flecha, ela vai para um propósito. E olha que interessante uma coisa. Eu trabalhei 8 anos, 7 anos dentro do presídio, na ala feminina, né? E eu vi muitas flechas lá que não tinham arco. Muitas mulheres especiais, com dons tremendos, que eu sentava e conversava. Ah, minha mãe abandonou. Ai, meu pai abandonou. Ah, eu era uma prostituta. Ou a minha mãe era uma prostituta. E eu olhava assim, e Deus só me dizia, essas flechas só precisam de um arco. E aí eu quero falar para as mães que não geraram, mas que vão achar flechas no chão. O senhor estava falando no meu coração agora. Eu falei, né? Você vai falar isso. Mães que não geraram, né? Mães que geraram, né? Que Deus está gerando para elas, né? E que elas vão juntar flechas do chão e vão colocar flechas na sua aljava. Olha que interessante. Eu tenho 5 filhas que moraram comigo, que foram adotivas, assim, não no papel, mas que moraram comigo já em fase adulta. Meninas que não têm mãe, que não tinham pai, saíram da minha casa casada, né? Casaram, saíram da minha casa. Agora eu tô com uma, que é a Karina, que mora comigo há 8 anos, a minha filha do coração. É de João Pessoa, da Paraíba. Já tá também se encaminhando para o casamento. Estou muito feliz, né, por esse novo tempo. Que lindo. Mas ela foi uma flecha que eu achei no chão, né? Sem ter ferida, machucada, sem ter ninguém para impulsionar. E eu lembro que eu juntei aquela flecha e Deus falou, essa flecha é preciosa, coloca na sua aljava, gera ela, porque vai chegar a hora de você lançar ela. Então eu queria falar para as mães também que não podem ter filhos, de repente você está me escutando. Quem sabe Deus vai sinalizar algumas flechas jogadas em cantos, em lugares, crianças tão preciosas. E eu queria falar mais, se tiver pastoras me ouvindo, talvez. Mulheres que cuidam de mulheres, que ensinam mulheres. Quem sabe Deus está colocando mulheres como flechas na sua aljava, para que você possa ser uma lançadora de mulheres que nunca tiveram ninguém que acreditasse nelas. E uma coisa que eu me impressiono com os arcos é que os arcos acreditam nas flechas. Os arcos acreditam. Eles acreditam demais. E existe um encaixe perfeito, né? Existe um encaixe perfeito entre um arco e uma flecha. E eu queria deixar um recadinho para as mulheres que estão me ouvindo também.
Nunca force nenhum arco pegar você, sabe? Eu lembro de uma época da minha vida, gente, eu era tão carente de paternidade. E não só paternidade de pai e filha, eu tinha muita carência de ter um pastor que cuidasse de mim, sabe, Carlinha? Eu Aham. tinha assim, eu queria ter assim, eu tinha uma visão de paternidade humana, ministerial, que eu achava assim, uma pessoa vai ter que me gerar, um homem de Deus, uma mulher de Deus vai ter que me Aham. pegar. E eu queria escolher, né? Também era assim, eu também É, fui assim. e eu escolhia, é fulano de tal. Eu ia lá e me frustrava com Achei! fulano. E eu me frustrava com o ciclano. Eu dizia, não, mas o meu arco então agora é a Beltrana. E eu me frustrava, porque a Beltrana não tinha tempo pra... Entendeu? Não era o meu arco. E um dia Deus falou assim comigo, o seu arco vai te achar. E eu lembro que uma mulher muito Uau. simples me achou, uma mulher de oração, não era conhecida, não tinha grandes púlpitos, mas tinha uma aljava que era a aljava que Deus tinha levantado para mim estar. Uma mulher que sarou meu coração, sabe? E Deus foi levantando homens e mulheres que foram para mim aljava nesse tempo. Então eu queria encorajar você a orar, Deus, eu não quero ser uma flecha jogada no chão, mas eu quero ser uma flecha dentro de uma aljava, pertencendo a um propósito, que esteja de acordo com um arco, de acordo com aquilo que Deus tem para fazer. E você vai entender isso. A gente entende essa temática, Carlinha, muito na nossa vida como mãe. Porque você vai olhar para os seus filhos e você vai ver muito seu relacionamento com Deus, né? A Muito. Bíblia mesmo diz isso, né? Se um pai, né? Se vós que são maus, se vocês são maus, e Sabe fazer vocês... coisas boas, né? Imagine eu! Olha o que ele falou. Imagine um pai. Então eu queria te encorajar a ser uma flecha dentro de uma java. Talvez você vai ser um arco que precisa ser dobrado. Toda mulher chamada para ser arco tem renúncia, história de renúncia. Eu lembro, Carla, que quando a minha vida melhorou um pouquinho, naquela época que eu parei de trabalhar, e Deus falou assim comigo, eu quero que você doe todo o seu guarda-roupa. Eu falei, não, Deus. É o diabo. É uma Isso é coisa o que eu tô ouvindo. diabo. Agora que eu consegui, né? Agora que a gente está equilibrado, como assim? E Deus falou comigo, eu quero que você doe todo o seu guarda-roupa. E eu doei tudo, Carla. Eu fiquei com 2 vestidos. Eu só pedi assim, ó, tinha um bazar na igreja, eu falei, eu só não quero que seja vendido aqui. Porque aí eu vou passar mal. Eu quero que seja Eu vou vendido ver numa isso. cidade. Não vou dar Sim. conta. E eu lembro que eu doei todas as minhas roupas chorando. E menos de 6 meses eu tinha as roupas, porque Deus foi providenciando. Só que hoje eu entendo um princípio. Olha como Deus te prepara para as coisas. Hoje, quando eu ganho roupa, essas coisas não ganham o meu coração. Olha que interessante. Uhum. Às vezes as pessoas falam, guarda teu coração, tu tá num tempo, né, que tu tá Aham. ganhando roupa. Eu falo assim, gente, vocês não têm noção do que é viver uma vida de renúncia e ser desintoxicado por coisas que nunca mais vão te roubar de Deus. A renúncia, ela gera isso. Ela te dobra de um jeito que você nunca mais volta ao normal. E engraçado que eu vejo Deus nesse processo com as mães, dobrando elas para que elas sejam um arco poderoso na vida dos filhos. Maravilhoso. E, pastora, quando você estava falando, eu estava emocionada, né? Assim, a gente tem liberdade, embora a gente está aqui com tanta gente, né, ouvindo, nós temos a liberdade nesse lugar, né? Porque Graças aonde a está o Deus. Espírito do Senhor, há liberdade, A né? A gente liberdade. pode ficar à vontade. Eu falo que é à vontade mesmo. E enquanto você estava dizendo sobre o arco, quantas mulheres se ressentem de ser o arco, né? Quantas mulheres querem ser lançadas? Elas querem estar em algum lugar, elas querem ir para este lugar. Mas como uma flecha pode chegar ao alvo sem o arco? Não tem como, né? Inclusive essa analogia de Salmo sobre o guerreiro, porque o guerreiro, quando ele queria fazer uma luta travada corpo a corpo, ele usava espada. Mas quando ele queria atingir um alvo que era à distância,
distância, ele usava a flecha, porque a flecha cumpre o propósito. Eu lembro, nessa ministração, você falando sobre o lamento do arco, né? Porque o arco tem renúncia, de choro mesmo, porque a gente está vendo que as coisas estão acontecendo nas flechas, né? Mas o arco está parado, enquanto as flechas estão em movimento. Mas que tremendo! Esse movimento da flecha só pode acontecer no encaixe perfeito desse arco, né? Então, assim, essa palavra foi muito profunda, porque os arcos que nos escutam, mulheres que hoje estão, às vezes, pensando assim, eu não estou fazendo nada, né? Eu estou aqui parada, eu estou aqui no meu chamado, na minha igreja, no meu ministério, fazendo tantas poucas coisas, eu não estou em evidência, ninguém nem me conhece, eu não tenho nem seguidor. Como essas mulheres precisam entender eu falo assim, esse dom, né? Esse confiar da parte de Deus para este lugar. Então, eu vivi aquele mesmo processo que você disse que, poxa, no cafezinho, todo mundo lá com as suas amigas. Cadê o cafezinho? Não tem o cafezinho. Não tem tempo de estar lá. Porque o Senhor te colocou num lugar onde também é necessário estar só, né? É necessário ter concentração, estar num ambiente onde você precisa estar antenada, né? Ali para suportar tudo, estar conectada ao Senhor. E muitas vezes é solidão. Solidão. Né? Muitas vezes é solidão, porque a flecha vai estar junto com as outras flechas. Mas o arco vai estar só, né? Então, é muito lindo esse trabalho de pensar sobre isso. Então, mulheres que hoje, né, estão paradas, né, ali, sendo suporte, se alegrem, né? Alegre sobre essa missão maravilhosa de ser forjadas, né? De estarem preparando outras mulheres, né? Para irem para o seu alvo, para ser lançadas, né? É maravilhoso. É bem isso, eu creio nisso. É tão engraçado que a gente precisa estar muito atento ao que Deus fala com a gente, né? Porque às vezes até a gente quer, eu queria até encorajar vocês que estão ouvindo, a vocês não determinarem quem você é. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não determine, né? Deixa Deus falar para você. É interessante que quando eu cheguei em Criciúma, morei 2 anos em Belo Horizonte. Quando eu cheguei aqui em Criciúma, a minha vida ministerial é como se ela não existisse mais. Tá tudo assim, não tem nada, né? Cheguei na minha cidade, parado, Aí eu falei assim, Deus, o que você vai fazer, né? Daqui pra frente. E Deus falou assim comigo. Olha o que Deus falou comigo. Deus falou assim pra mim, você já foi flecha, né? Você já picou essa cidade toda. Mas eu tô te levantando aqui como um grande arco. Você e seu esposo vão ser um grande arco nessa cidade. Porque tem muita flecha minha. Olha só, que vai correr para a aljava de vocês. E vocês vão lançar elas. Essa palavra, né? A estação da minha vida mudou. Quando eu fui para a igreja, um dia uma irmã assim para mim, acabou o culto, ela assim, meu coração tá queimando para ir no presídio. Eu amo as presidiárias. Ela assim, pastora, quando você vai? Ela falou, quando você vai voltar pro presídio? Porque eu tinha um trabalho de 8 anos. Sim, eu lembro. Deus falou pra mim na hora. Deus falou, lembra? Você não é mais flecha. E aí eu entendi. Eu falei pra ela, pois é, né? Eu fui flecha por muito tempo. E eu usei essa palavra pra ela. Mas agora Deus pegou a minha flecha, torceu, transformou num arco. E agora eu vou enviar as mulheres para o presídio. E tem uma equipe, Carla, indo para o presídio na ala feminina de mulheres que são flechas debaixo desse arco. Então eu digo assim, olha, se você às vezes acha que, eu digo, né, que tem a crise do arco, você não imagina a satisfação que é você ser uma lançadora dos propósitos de Deus na vida das pessoas. Uau, é tremendo, tremendo. As minhas filhas aqui de casa, né? As filhas que estão assim, da igreja, que estão perto. Carla, eu vejo elas crescendo em Deus. Eu vejo elas ministrando. Eu vejo elas se movendo. É como se... É igual filho, né? A gente às vezes não fez uma faculdade, mas se o filho fez, você fica... aquilo te satisfaz. Então tem coisas que as minhas filhas na fé estão vivendo aqui, que eu digo assim, uau!
o que o Senhor está fazendo. E eu tive um entendimento, agora bem rapidinho, que eu quero compartilhar aqui, talvez, acho que eu nunca compartilhei nenhuma ministração, mas talvez quinta eu vou falar. Quando Deus levanta uma mulher, eu ainda vou ministrar sobre isso. As mulheres que estão ao redor dessa mulher se preparem, porque uma capa vai cair. Porque quando Deus chamou Elias para um novo nível com ele, uma capa caiu para Eliseu. Então, quando você caminha com mulheres que estão sendo levantadas por Deus, uma capa cai sobre a sua vida de uma forma sobrenatural. Por isso, olha, Carla, como isso é forte. Por isso que nós temos que andar com quem anda com Deus. A gente não tem que andar com quem a gente quer, com quem a gente acha. Eu já abri mão do meu assim, eu quero porque... Não, a gente tem que andar com quem anda com Deus. Andar perto de quem anda com Deus. Porque a capa vai cair sobre a sua vida. E Eliseu ganhou uma coisa, olha só, é dobrado. Eliseu ganhou uma porção dobrada. Então, assim, eu tô o tempo inteiro ao redor, eu noto, Carlos, isso é visível. Uau, vontade de gritar com isso, meu Deus. Que tremendo. Eu noto como pastora, né? Agora falando como pastora, as mulheres que estão ao redor de mim na igreja, sabe? As meninas lá da Abapai que estão junto, reunião de mulheres. E às vezes por poucas coisas, tipo, pastora tá aqui, ó. E sendo aquela grande, vamos dizer assim, nos ajudando, aquele grande apoio. Vira e mexe, por elas estarem perto, surge uma situação, a fulana, a capa cai. Aí elas vão funcionar, o pessoal fala assim, meu Deus, que unção é essa? Então, assim, eu sei que essa ministração ela vai ser bem, talvez quinta, talvez eu fale sobre ela. Mas existe algo profundo quando nós sabemos o nosso lugar e caminhamos com pessoas que caminham com Deus. Isso é uma chave, gente. Isso é uma chave, gente. É uma chave tremenda. E é maravilhoso. E as mulheres precisam, pastora, ter essa consciência de andar com quem tem fome e sede de Deus. Porque às vezes as mulheres falam assim, eu começo e paro no meio do caminho. Você para no meio do caminho porque tem mulher que está no meio do caminho parada. Porque se essa mulher estiver caminhando com Deus, você não para. Porque a hora que você olhar para ela, você vai falar, já foi. Você corre porque você gosta de estar junto e o Senhor vai ministrando. E é isso. Há anos atrás, eu fiz uma escolha, né? Há anos atrás, eu escolhi caminhar com mulheres que eram apaixonadas por Jesus. Eu era caça de mulher apaixonada. Essa aqui ama Jesus? Eu já olhava. Uau, é essa. Essa. Vamos junto. Vamos orar junto? Era assim, vamos orar junto. Vamos orar junto. Eu tenho assim, né, no nosso grupo lá, né, Carla? Tem a Carla, tem muitas mulheres de Deus que estão lá. Não, e eu digo assim, há uma chance de a gente orar junto. Porque, gente, é poderoso orar junto de mulheres que andam com Deus. Você não tem noção. Gente, é diferente da gente fazer uma reunião de mulheres e convidar mulheres para ministrar. Mas quando você tem a chance, o presente de caminhar com mulheres que caminham com Deus e orar com elas, você não tem noção do que Deus libera nesses lugares. Libera e é libertador, né? Porque é o momento que você também pode confessar, que você pode rasgar, que você pode ser vulnerável, que você falou, né? Quantas vezes você colocou lá, você fala, gente, ore por mim, hoje eu tô assim, né? E quando você vê, você sabe, porque, né, o ambiente muda, né? Você vê que é interessante de Deus. Que eu tenho assim dentro de mim um chamado muito profético, né? Eu caminho muito no profético, muito. Por isso que as ministrações são banhadas muito profético. Por isso que as meninas de Libras lá da igreja não querem fazer Libras na minha ministração. Porque elas são, é muito alegórico, é muito profético, né? Não é tão prático às vezes, né? E eu fico assim, meu Deus. E quando eu tô orando com as mulheres, quando a gente ora tipo lá na igreja, né? As mulheres ali, a gente vai orar junto. Carla, é palavra que flui que eu nunca falei. Eu tenho que estar com o meu celular na mão para gravar o que eu tô falando, porque tipo assim, Deus, o que é isso? É revelação. Mas isso não flui comigo sozinha. Olha que interessante isso. Isso flui de mim quando eu tô com outra pessoa que é apaixonada. Parece que são águas que se relacional, né? Tudo. Não, eu anotei. É porque o celular tá aqui. Mas deixa eu ver. Eu anotei ontem. Olha o inside. Eu tô assim, gente. Vem inside, eu anoto. Mas eu não sei se... Não. Eu quero... nosso tempo vai acabar. Mas eu queria... deixa eu ver.
Não, mas não tá aqui. Eu tive um insight sobre isso, sobre que nós precisamos estar em lugares para Deus liberar coisas dentro de nós. O território é muito importante. Muito Território bom. que nós construímos em Deus. Porque o reino de Deus é construído por território também. Ele é territorial. Então, Sim, aí eu tô muito nisso, sabe? Olhando para esse lance que quando eu tô com algumas pessoas em oração, coisas fluem que de outros lugares não fluíam. Então, às vezes, nós não desfrutamos tanto disso por conta de nós não termos esse entendimento. Poxa, nós fugimos um pouquinho do tema, né, Carlinha? não, a Mas gente fez o que o o Espírito Espírito queria. Tremendo. Hoje foi tremendo. Eu sabia que ia ser maravilhoso. As meninas estão aí, né? Todo mundo junta, né? Essa igreja que o Senhor, né? Levantou nesse tempo para nós nos encorajarmos, né? Eu até coloquei Colossenses 3,16 que diz: habite ricamente em vocês a palavra de Deus, né? Uhum. Ensinem e aconselhem uns aos outros. Essa live foi isso, foi pura palavra de Deus, foi ensino, foi conselho do Espírito. Eu tenho que gravar, porque tá todo mundo grava, eu vou gravar porque eu vou ouvir ela uma, duas, três. Foi tremenda a Amém. revelação de Deus. Vivi, sente meu abraço aqui, ó, bem Oh, meu Deus, eu apertado, mas queria! bem apertado. Mas eu vou, ó, em nome de A Márcia Jesus. tá aí, Tá aí? Tá por aí? a Aí, a Márcia Babi, Bassa aí, ó. eu falo para Babi ela. acabou de falar. Aqui, A eu gente tenho... queria estar todo mundo junta, né? A gente Queria. planejou, né, esse tempo. Uhum. Bárbara, estão todas aí, né? A Lili, Tá. nós planejamos nos ver, nos abraçar. Mas eu creio que esse tempo chegará, o tempo do abraço, né? Vai chegar. Olha, sente todo o amor, não só meu, né? Mas de todo mundo que está aqui. Você é uma estação tão maravilhosa do Espírito de Deus, que você flua. Quando eu te vejo, eu vejo tudo que o Senhor ainda fará. É tão Amém. tremendo tudo ainda que você, né, tá vivendo. Fica imaginando na hora que esse livro sair, né? O quanto hoje você colocou um post que falou muito comigo que tem coisas que a gente quer antecipar, né? Que você tá Bem assim. gestante. E o Senhor tinha me falado sobre essa parte de gerar, né? Eu estou gestacional, você está gestacional, Bem isso. mas tem que cumprir os 9 meses. Mas eu Tem que imagino que cumprir. virá a partir desses 9 meses. Eu vou gravar essa Amém. live, meninas, vai estar lá no IGTV, vou pôr lá no canal. Olha, obrigada pelo seu coração, por você diminuir tanto e deixar que Jesus seja glorificado através da sua vida. Porque nós conhecemos os dele assim, através do amor. E o amor fala muito sobre a humildade, sabe? Fala de você estar nos lugares para falar de Jesus, independente de quem é. Mas é por ele, para ele todas as coisas. Essa é a sua vida, essa é a mulher que eu vejo em você. E Que nós nos lindo, Carla. alegramos. Você sabe que você faz parte do dia a dia de todas nós, né? Todas nós esperamos, né, o primeiro post, as ministrações de quinta, as palavras que o Senhor te dá, porque nós sabemos de onde vem, né? E que essa capa caia, e que essa porção Amém. dobrada chegue sobre Obrigada. nós. Amém. Obrigada. Tu é uma grande impulsionadora, viu? Que Deus te abençoe. Amo teu coração. Vamos estar mais junto. Um beijo a todas Um as beijo. mulheres que estão aí. Vai acabar o tempo, né? Amamos Mas você. Um beijo. Te amo. beijão. Fique com Deus. Deus abençoe também.